E aí, beleza? Eu sou o Zeca e no vídeo de hoje nós vamos desenhar um dos ouriços mais casca-grossa do mundo dos games, o Shadow. Transmission from HQ. There's an SOS coming from Dr. Eggman's base. Our last communication with our agent was 26 hours ago. We expect an immediate rescue. Shadow the Hedgehog. Understood. Initiating the mission now. Então, sem mais enrolação, bora lá! Então, já na minha mesa de desenhos, nós vamos começar pelo esboço. E como de costume, eu vou fazer um esboço bem simples, bem fácil da gente ter aqui só uma representação das proporções do personagem. Então, vou começar com um círculo para representar a cabeça do personagem. E vou fazer aqui uma linha na vertical e um pouco mais curva aqui na horizontal, para a gente ter a noção da posição dos olhos do personagem. Feito isso, eu vou fazer aqui esse formato um pouco mais orgânico, né, para representar o corpo do personagem e também algumas linhas aqui para representar os braços. Parece que tá meio estranho, mas vai funcionar tudo legal quando a gente começar a adicionar os detalhes. Feito isso, eu posso dar aquela apagada, deixar bem clarinho para a gente começar a adicionar os detalhes do personagem. Então vamos começar aqui pelo nariz, e o nariz é só uma bolotinha aqui nesse meio. Feito isso, podemos fazer uma linha para cada lado e começar a representar esse focinho. Então vou puxar até aqui embaixo e depois vou fazer toda essa curva mais ou menos nessa posição. Feito isso, posso fazer um tracinho para representar a boca, meio que de lado aqui, para dar aquele teor de mauzão para ele. E podemos começar a fazer os olhos. E aí é só fazer essa curva até mais ou menos essa posição e depois puxar um pouco aqui para baixo. O outro olho, ele é mais ou menos desse mesmo estilo, só que um pouco mais deitado por causa da posição da cabeça do personagem. Vou puxar até aqui e depois fechar essa parte de baixo. Beleza, já tá ficando bem legal. Posso adicionar aqui alguns detalhes, então vou fazer essa curvinha dos dois lados, que é aquela parte vermelha do olho dele. E feito isso, posso adicionar aqui a posição da pupila do olho. E aí é só fazer aquela bolotinha meio que achatada e colocar aqui uns detalhes bem simplesinhos, com essa curvinha e uma outra bolotinha aqui em cima. A outra pupila do olho vai ficar bem aqui no cantinho mesmo, porque ele está olhando ali meio que para a lateral. Então eu preciso que ela fique mais ou menos nessa posição para dar essa impressão. Beleza, já ficou bem legal. E agora que já temos essa parte bem resolvida, eu vou fazer aqui a parte do braço. Eu vou puxar essa linha seguindo mais ou menos o esboço que a gente fez. E essa parte de baixo eu vou começar com esse tracinho aqui. E depois eu posso continuar com a linha do braço. Beleza, feito isso, a gente tem que fazer agora aquela parte da luva do personagem. Então vou começar com uma curva, mais ou menos nessa posição. Feito isso, eu posso puxar uma linha para baixo. E depois eu posso fazer aqui uma outra linha desse lado também. Aí é só fazer mais uma curva, que é aquele anel que tem em volta ali da luva dele. E eu posso adicionar aqui esses detalhes da luva, fazendo essas duas linhas e um quadradinho aqui no meio. Beleza, essa parte ficou bem legal.
Agora podemos fazer aqui a parte das costas do personagem. E eu vou deixar um espacinho ali, porque ele tem aquelas duas partes lá atrás também, né? Que é meio que o cabelo que desce. Então eu vou puxar mais ou menos aqui, dessa altura já tá ok. Feito isso, eu posso começar a resolver aqui essa parte do peito dele, que tem ali aqueles penugins. Então eu vou puxar aqui esse formato, ele é bem assim, orgânico, então não precisa se preocupar muito. Olha só aí a silhueta do formato em geral, e aí você pode ir fazendo aí as voltinhas até ficar mais ou menos nessa posição. A mesma coisa vale para o outro lado, então vou puxar mais ou menos assim, fazendo essas voltinhas até em cima, e aí depois é só descer e fechar de encontro aqui com esse formato. Beleza, acho que assim tá funcionando bem. Eu posso puxar aqui essa linha da frente do peito dele para baixo, né? Pra gente ter aqui esse formato, e agora a gente pode começar a fazer o outro braço. E aí eu vou puxar aqui essa linha, e depois dessa linha vamos começar a fazer a parte da luva. Vou fazer essa voltinha aqui que vai fazer o contorno total do braço dele, e aí eu posso começar puxando aqui essa linha na diagonal, e depois disso vou fazer aqui uma linha para baixo. Agora eu vou fazer aquele anel, então vou fazer uma voltinha, e depois dessa voltinha eu vou puxar só mais uma linha para ser a parte da luva que está aparecendo. Agora aqueles detalhezinhos que a gente fez na outra parte vai ter aqui também, então é uma linha e mais ou menos que fecha aquele quadradinho ali no canto. Essa parte aqui já tá ok, é isso mesmo. Agora nós vamos resolver as partes lá de cima da cabeça do personagem. Eu vou começar aqui com essa representação de volume que tem aqui em cima dos olhos, né? Que seria no caso a sobrancelha dele. Então vou fazer um tracinho aqui em cima de cada olho, e feito isso eu posso começar a representar aqui a parte da orelha do personagem. A orelha dele é meio que um formato triangular, então vou puxar uma linha lá para cima e depois vou descer. Uma perna ficou maior que a outra, e é assim mesmo, é para dar o formato da orelha. E aí eu vou fazer esse formato interno, que também é um triângulo. Então vou puxar essa linha para cima, depois fazer essa parte que vem para baixo e vou fechar esse formato. Beleza, ficou bem legal. Parece que tá torto, mas é por causa da proporção do personagem e a posição que ele tá com a cabeça. A outra vai sair mais ou menos desse local aqui, um pouquinho para fora, e fecha nesse contorno que a gente tinha feito para o círculo. E feito isso, a gente pode fazer aqui o formato interno, que também é um triângulo. Beleza, orelhas feitas, ficou bem legal. Podemos fazer agora o formato desse cabelo meio maluco dele. Eu vou começar ali pela parte de cima, que vai me dar uma noção geral do personagem. Então eu vou começar aqui puxando um pouquinho para cima dessa orelha, e aí eu vou encontrar nesse ponto aqui. Beleza, ficou essa parte aqui. Eu posso puxar aquela parte vermelha do cabelo dele, e eu vou puxar um pouquinho mais aqui pro meio, porque eu acho que vai ficar melhor com a posição do personagem. Então eu vou fazer aqui essas duas linhas, depois a gente vai pintar isso de vermelho para ficar bem legal. Agora eu posso ir para essa parte de trás do cabelo dele, e aí são os formatos bem simples, então eu vou começar puxando mais ou menos dessa altura aqui da orelha, um traço na diagonal e depois um na horizontal. E aí eu posso descer fazendo esse contorno aqui dessa parte. Beleza. O outro é mais ou menos o mesmo formato, só que um pouco mais para baixo. Então eu vou descer uma linha, e a partir dessa linha eu vou puxar uma mais ou menos aqui na diagonal. E aí depois eu faço aquele contorno da parte de baixo, até encontrar com essa parte da luva. Aí eu posso ir para o outro lado, e é mais ou menos a mesma ideia. Eu vou puxar uma linha e depois vou puxar uma linha que vai mais para trás. E aí eu fecho o formato. Beleza, ficou legal. Agora do mesmo jeito a gente vai fazer o outro. Uma linha que vai para trás. E aí é só fechar o formato. Ok, essa parte finalizou, e a gente pode fazer aquelas duas representações que tem atrás do cabelo, né? Que vem até as costas. Então eu vou puxar uma linha aqui e depois eu vou puxar uma outra pra cá. Também é tipo um triângulo, né? E aí eu vou fazer só mais uma curvinha pra baixo.
e vou fechar ela aqui. Ótimo, agora ficou faltando aquelas partes vermelhas que tem na parte de trás do cabelo também, então vou puxar mais ou menos dessa posição, só seguindo o formato geral. Então vou puxar uma linha e depois vou fechar ela aqui. Do mesmo jeito eu vou fazer nos outros formatos. Beleza, e aí está o desenho do nosso personagem. Agora é só dar aquela apagada no esboço, deixar ele no jeito, porque agora eu vou tirar aquela foto e levar ele lá para o computador, onde eu vou finalizar a pintura desse personagem. E para fazer a pintura desse personagem aqui, eu usei aí a mesma técnica que eu tenho usado em todos os desenhos aqui do canal, que é adicionar primeiro aí uma cor base, né? Uma cor base, as cores bases que eu vou usar, e depois vir com a luz e sombra. Aí se você fala assim, ah Zeca, mas eu não tenho computador para me desenhar, como é que eu vou fazer para me pintar? Não tem importância, cara, pinta aí com seu lápis de cor. Se você quiser fazer assim, ah, quero desenhar, quero pintar no digital, como é que eu vou fazer? Tem um vídeo aqui do canal que é o que eu fiz, o vídeo da Girlfriend na versão Brawl Stars. Se você não assistiu, assiste lá, porque ele eu finalizei usando o Ibis Paint, que é um programa de pintura digital para celular, que é bem acessível, é bem fácil de usar, e tudo que eu faço aqui no computador dá para fazer nesse aplicativo também. Só você ter um pouquinho de paciência, estudar e entender um pouquinho como funciona o aplicativo, que você também vai conseguir fazer uma pintura digital muito legal por lá. Eu achei bem legal a pintura desse personagem, porque ele tem umas cores bem bacanas, né? Esse preto com vermelho combina muito e faz o personagem ficar muito legal. Eu tentei aqui fazer uma pintura que simulasse um pouquinho do 3D, para o personagem ficar bem parecido mesmo com o personagem aí dos games. E para fazer isso é só você entender que na parte da sombra você vai ter que deixar ali um pouquinho mais leve a transição da luz para sombra, e um pouquinho mais leve da transição da sombra para a cor base do personagem. E aí você deixando assim um pouquinho mais suave essa transição, não uma transição tão dura quanto é feito nos desenhos, por exemplo, de anime ou os desenhos cartoon, esses outros estilos que tem uma transição bem mais dura de sombra para luz. E aí com um brush aí um pouquinho mais fofo, né, um pincel um pouquinho mais fofo, você consegue dar esse efeito que fica bem legal nesses personagens que são 3D. E esse é o nosso personagem 100% finalizado. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, se inscreve no canal, deixa o seu like e não esquece de comentar qual personagem você quer ver um tutorial aqui no canal, beleza? Então é isso, valeu, falou, até o próximo vídeo.